Bom dia, queridos alunos do 8º ano. Meus amores, o componente curricular de hoje é língua portuguesa, certo? E o nosso conteúdo hoje é poema, é o estudo do gênero textual poema. Lá no livro de vocês tem na página 44 assim: aplicando o conhecimento, certo? Abaixo vocês têm um texto e tem as questões. A aula de vocês serão da página 44, será a página 44 e da página 45, tá certo? Como nós vamos hoje estudar sobre o poema, certo? Nós vamos conceituá-lo agora. Vamos lá? O que é um poema? É um conjunto de normas que ensinam a fazer poema, belos e perfeitos segundo o conceito dos antigos gregos. Para eles, beleza e perfeição são sinônimos de trabalhoso, detalhado, complexo e tudo aquilo que segue a um modelo, a um conjunto de normas. É assim a técnica ou a arte de fazer versos. Aí nós temos aqui a primeira parte da estrutura do poema, que são os versos, certo? Vamos também conceituar o que são versos, mas antes disso nós temos que fazer uma breve explicação sobre o que é poema. Quando diz aqui que poema é um conjunto de normas, então nós sabemos, a partir desse conceito, que nós teremos regras que compõem um poema, que compõem a estrutura de um poema. A primeira regrinha é ter versos. O que são versos? Versos é cada linha de um poema, é cada linha que compõe um poema, é chamado de versos. Também na estrutura do poema nós temos vamos lá, só um instantinho, nós temos os estrofes, certo? O que são estrofes? Os estrofes são cada conjunto de versos que dividem um poema. Então, nós temos as estrofes, que são conjuntos de quê? De versos. Vamos ver aqui o exemplo. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Vocês veem aqui a exemplificação que cada linha dessa daqui, certo? É exemplificada no poema, nós chamamos de versos. O conjunto desses versos, certo? Nós chamamos de estrofes. Entendido? Só um instantinho. Nós já vimos que na estrutura do poema nós temos os versos, temos as estrofes, os estrofes, né? E nós temos também as rimas. Vamos lá. O que são as rimas? Só um instantinho. Pronto. O ato ou efeito de rimar, repetição de sons iguais ou semelhantes em palavras ou sílabas no final de 2 ou mais versos, ou nos conjuntos de versos, que são chamados de estrofes. O que é a rima? São aqueles sonzinhos, São a repetição de sons iguais ou semelhantes, que vocês vão ver já até aqui um exemplo do que é uma rima. Olha que jeito perfeito de exemplificar a rima, Meu nome tem uma rima. Uma rima meu nome tem. Essa rima é só minha, invente a sua também. Quem que rimou? Tem também. Foram as palavras com sons, certo? Ou a terminação em. Essa terminação igual é o que nós chamamos de rima, ok? Vamos também agora. Nós estudamos sobre os versos, certo? E também estudamos sobre as rimas, mas nós também sabemos que existem os versos brancos ou versos livres. São aqueles poemas que não necessariamente eles não são rimados, certo? Você pode optar tanto em rimar, que é a ordem
É a ordem, como é que eu posso dizer para vocês? É a ordem legal do poema. Quando o poema foi criado, ele foi criado para ter rimas. Aí, com um certo tempo, certo, houve uma liberdade de ter os versos brancos ou soltos ou livres, né? Que podem ser chamados de brancos, soltos ou livre. Esses versos são versos que não têm rimas. Por isso são chamados de versos brancos ou livres, ou soltos, que não são rimados. Então, professora, quer dizer que eu posso tanto fazer um poema rimando como não? Isso mesmo, mas de preferência que ele seja rimado, mas você também tem a opção de não rimar, ok? Dentro do poema, nós já vimos aqui a estrutura, né? Só um instantinho. Nós já vimos que existe uma estrutura. A primeira estrutura é o quê? Ele ter um verso, né? Depois, ele precisa ter o quê? Só um instante. Ele precisa ter estrofes, exatamente. Em seguida, ele precisa ter o quê? Ele precisa ter rimas ou versos brancos, né? Então, nós já sabemos a composição e a estrutura. Tem que ter versos, estrofes, rimas ou versos brancos. E nós temos que ter o famoso eu lírico ou eu poético. Quem é o eu lírico ou eu poético, professora? É a voz que fala do poema e nem sempre corresponde à voz do autor daquele poema. Pode ser que seja alguém, certo, que esteja citando um poema de outra pessoa. É o eu lírico, mesmo que não seja ele, é a pessoa que produziu aquele poema. Ele apenas está lendo, como o que eu vou fazer agora, certo? Eu vou estar sendo o eu lírico deste poema. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que deverá sentir. De quem é esse poema? De Fernando Pessoa. Só que quem leu agora foi eu. Então, eu, nesse momento, eu vou estar citando esse poema um eu lírico. Tanto pode ser eu, certo? A pessoa que não produziu, quanto pode ser a pessoa que produziu, chamado de eu lírico ou eu poético, tá bom? Aí, aqui, nós temos o texto que vocês têm no livro de vocês, na página 44. Vamos fazer aqui a leitura desse texto. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor no nosso jardim e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra